Olá, amigo internauta, no ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é graduado em Pedagogia e Teologia e pós-graduado em Missiologia. Ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde ocupa o cargo de diretor de missões do Alto Oeste Potiguar. Seja bem-vindo, pastor Wendel Miranda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Um abraço para todas as pessoas que nos acompanham. No dia de hoje, espero termos um bom dia de uma boa conversa. O foco de nossa entrevista de hoje é missões. Vamos ao foco. Pastor Wendel, em eventos missionários, nós ouvimos em cultos missionários, eventos de várias espécies, ou melhor, de vários tipos sobre missões, nós ouvimos muitas pessoas dizendo que missões nasceu no coração de Deus, ou missões nasceram no coração de Deus. Seria clichê, seria frase de efeito, ou existe base bíblica para sustentar tal argumento? Então, você parte de um princípio muito simples, na verdade. É o princípio de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, junto com o texto bíblico de João 3,16. São dois textos muito conhecidos entre nós, onde mostra, primeiro, depois do pecado, quando Adão e Eva pecam e transgridem a lei do Senhor, eles são rechaçados ali do jardim, e no diálogo de confrontação de Deus para com eles, ele já diz logo, olha, eu vou enviar um descendente da mulher, uma semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Essa é uma referência direta à chegada de Cristo Jesus, muito tempo depois. Já foi um ato profético revelando a chegada de Cristo Jesus. E no que aconteceu entre esse momento até a vinda de Cristo Jesus, sem dúvida alguma, foram eventos preparativos para o cumprimento de uma grande missão, que era a chegada do Salvador aqui na Terra. A partir da chegada do Salvador aqui na Terra, nós começamos a construir a missiologia em si para nós como igreja, uma vez que Cristo veio cumprir o papel de salvar a todos nós pecadores. E por isso, João 3,16 enfatiza muito bem, porque Deus amou o mundo. Ele mostra que o epicentro foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Faz um processo de entrega extremamente claro. O envio foi feito por Deus. Então a origem é Deus. Então missões nasceu no coração de Deus. Mandou para que este Cristo, o Salvador, viesse com o objetivo de salvar a toda a humanidade, trazendo vida eterna para todos. Por isso, não há uma questão de clichê ou uma frase de efeito, pura e simplesmente. A frase em si é uma frase muito utilizada. Missões está no coração de Deus, porque de fato está. Na construção bíblica, na construção histórica, em todos os acontecimentos preparativos, desde a época dos patriarcas, desde a época da lei, aliás, tudo fazia menção para a chegada de Cristo. E a partir da chegada de Cristo, houve o estabelecimento da igreja, e a partir da existência da igreja, houve a difusão do nome de Cristo em todas as nações, povos e línguas, partindo da unção do Espírito Santo de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando claramente Cristo reforça: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tem base então, com certeza. Tem base. Podemos dizer então que o foco de nossa entrevista também, além de ser missões, é evangelismo? Porque assim, falamos em missões e também falamos sobre evangelismo. Há distinção entre os termos, entre os conceitos, entre a prática, efetivamente, o que é missões e o que é evangelismo, pastor? Então, há sim uma distinção, ela é muito mais didática do que, vamos dizer assim, prática. Na prática, muitas vezes, nós chamamos muita coisa que fazemos como evangelismo, nós chamamos de missão. E não há nenhum pecado nisso, não há nenhuma transgressão agressiva nisso. E nós chamamos muita coisa que é feita de missão de evangelismo. Trocamos os nomes com muita facilidade, tanto para um como para outro. Mas, didaticamente, é importante entender os conceitos para que se entenda as motivações de cada uma dessas expressões. Quando nós falamos de missão, falamos de algo mais amplo,
e normalmente sempre ligado a pessoas, povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos de evangelismo, estamos nos atendo à prática de propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, você tem um grande guarda-chuva, que é a missão em si. E dentro desse guarda-chuva está a ação prática chamada evangelismo. Se eu chegar para você e lhe apresentar que você é pecador, que você precisa de um Salvador, e você não pode se salvar por si só, e que tem um que pode te salvar, e o nome dele é Jesus Cristo, nesse momento eu pratiquei evangelismo. Se eu vou fazer esse ato de evangelismo em povos, grupos étnicos, pessoas que ainda não conheceram a este Cristo, eu estou literalmente, conceitualmente cumprindo um trabalho missiológico, um trabalho missionário. Mas não deixa também de ser evangelização. Não deixa. Está intimamente ligado. Como disse, a separação é mais didática para facilitar o entendimento do papel do missionário e do papel do evangelista. Todo missionário é um evangelista. Nem todo evangelista, dentro desse conceito, seria um missionário. Ou seja, porque são distintos. Mas a prática missiológica, ela é completamente evangelística. Ela tem tudo a ver com evangelismo. É exatamente por isso que você tem missão urbana, missão no sertão nordestino, missão transcultural, missão com os povos não alcançados. Aí começa a ter desdobramentos que vão dizer o foco dessa iniciativa de levar Cristo aonde ele não é conhecido. Quanto a essa questão de missão dos povos não alcançados, a ideia inicial que nos vem à mente é que os povos não alcançados sempre estão fora do nosso alcance, enfim, transcultural. Sim. São povos que estão lá, mas no território nacional, com certeza existem povos não alcançados. Sim. Correto? Nós consideramos muitas tribos indígenas fazem parte dos povos não alcançados. Inclusive existe um termo utilizado na missiologia contemporânea que é a janela verde. A janela verde são as tribos indígenas que estão na área do Grande Amazonas e nessas regiões aqui próximo do Brasil e América do Sul e um pouquinho até quase entrando para a América Central. Essas regiões da Janela Verde é um foco muito grande do trabalho missiológico feito num grupo não alcançado, que são os indígenas. Outro grupo não alcançado, ciganos. Nós temos ciganos no Brasil, por exemplo, e é um povo não alcançado. São etnias, são comunidades que ainda não tiveram a oportunidade de ter a explanação concreta do plano de salvação e, consequentemente, do Evangelho de Cristo Jesus. Os quilombolas é outra demonstração também dessa realidade que eu estou falando. O senhor falou há pouco da janela verde, a mais conhecida é a janela 1040. Sim. A janela verde, na verdade, ela, de certa forma, até um pouco ignorada, entre aspas, no sentido de que há necessidade de se trabalhar nela. Verdade. Comparando uma com a outra, se ver em que percentual de necessidade de trabalhar, janela 1040 é mais urgente se trabalhar ou a janela verde? Então, hoje não é nem mais a janela 1040 a grande, vamos dizer assim, a grande temática do momento. Hoje está mais a janela 3545. A janela 3545 é a Rota da Seda, que pega os países envolvendo Turquia e entrando para dentro da Ásia. A Ásia hoje é a maior responsável pela maior quantidade de povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Para você ter ideia, de todos os povos não alcançados, 81% estão localizados lá, na Ásia. É a grande região de um grande desafio hoje para todos nós. Quando a janela 1040 chegou, que continua vigorando, estou apenas mostrando que não é... Os desafios hoje, são maiores? São múltiplos, não se restringiu só a janela 1040, mas teve vários desdobramentos, como a janela 3545, como a missão Ásia, que é o maior desafio para nós em termos de missão mundial hoje, chama-se a Ásia. Nós não conseguimos entrar efetivamente nos países asiáticos.
Nos países que têm correntes islâmicas e muçulmanas, também temos muita dificuldade por resistências culturais, até governamentais, em relação à pregação do Evangelho nesses lugares. E se isso não fosse suficiente, ainda tem a janela 414. Ou seja, todas essas janelas que você escuta falar são oportunidades de ações missiológicas. É definido dessa forma apenas para mostrar a diversidade. Eu não consigo hoje te dar um percentual que este seria mais urgente ou mais necessário do que aquele outro. Eu diria que os enfoques são distintos para atender à diversidade de necessidades que existe hoje no mundo. Só para explicar a janela 414, ela é a janela que mostra o público dos adolescentes e jovens. Esse grupo de adolescentes e jovens é considerado hoje mundialmente o mais fértil para ouvir a palavra de Deus e dar atenção a ela, e também o mais carente e necessitado. Bem, o senhor explicou essa questão dessa janela e esses números todos aí, porque ficam uma espécie de sopa de números. Como entender essa questão dos números 10 e 40, que o senhor citou há pouco, e citou também essa janela que tem os adolescentes? Pronto, a janela dos adolescentes é um número de idade, é uma faixa etária. A janela do 10 e 40 é o paralelo, são as medições do paralelo. Os meridianos. Dos meridianos 10 acima da linha do Equador, 40 abaixo da linha do Equador, cria uma faixa. O que está dentro dessa faixa se percebe que são países, a sua grande maioria, países muçulmanos, países islâmicos, que precisam ser atingidos com o Evangelho, alcançados por Cristo Jesus. E a 35 e 45, a mesma linha de raciocínio, são os paralelos. Mas assim, há uma espécie de fusão, então, dessas janelas, porque a janela 12 e 14, ela pode estar inserida, sim, dentro da 10 e 40. Sim, em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, como lhe disse, são apenas os enfoques. Quando se fala janela tal, é apenas para mostrar que há uma necessidade de enfocar esta área, essa região. Bem, nós vamos para um breve intervalo. E você, amigo internauta, que nos acompanha no seu Teologia em Foco, já estamos de volta. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Wendel Miranda sobre missões. Pastor Wendel, bem, a Bíblia diz que o Evangelho do Reino precisa ser pregado, pelo menos há o registro bíblico de que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações, a todas as gentes, depois viria o fim. Há quem faça a aplicação desse texto bíblico nos nossos dias, dizendo que para nós abreviarmos o fim, ou abreviarmos a volta de Jesus, é necessário uma prática mais efetiva de evangelização para antecipar a vinda de Cristo. O senhor concorda com tal argumento? Há sustentação bíblica para tal argumento? Então, biblicamente, de fato, a interpretação de Mateus 24, que é onde está incluso essa citação de Cristo Jesus, falando especificamente para o povo judeu, a profecia que está sendo revelada em Mateus 24 tem uma relação direta com a nação de Israel. Acontecimentos específicos que estavam em pleno desenvolvimento dentro de uma visão futura. E a grande maioria dos teólogos concordam
que essa descrição se refere a um período que é no período da grande tribulação. Esse acontecimento citado em Mateus capítulo 24, se referindo ao Evangelho do Reino, não está ligado ao Evangelho da Graça, que é o Evangelho que nós estamos pregando hoje. É assim que a grande maioria acredita e respalda nos estudos e nas distinções das expressões utilizadas pela palavra de Deus. O Evangelho do Reino é considerado uma pregação do Evangelho do Advento, de algo que vai acontecer. Muito parecido com o Evangelho pregado por João Batista, quando dizia arrependei-vos e crede no Evangelho, quando ele fazia isso no deserto, preparando a chegada de Cristo Jesus. Este Evangelho do Reino citado por Mateus 24 tem uma ligação muito forte com essa linha de atuação de João Batista. O Evangelho que nós pregamos hoje é o crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É o Evangelho da graça, deste momento do favor não merecido, da redenção da nossa alma através do ato de crer no sacrifício salvífico de Jesus por todos nós. Então é uma outra perspectiva. O Evangelho citado em Mateus 24 se refere, na verdade, a uma outra abordagem que não é aquela que nós vivemos hoje. Então por que se fala isso? Se fala isso porque, pela interpretação direta, até espontânea, da expressão de pregar o Evangelho e vir o fim, se assimilou isso como uma verdade e se internalizou para a prática do incentivo da obra missionária. Na verdade, nós temos que fazer sim isso, mas não vamos conseguir abreviar a vinda de Cristo. Se alguém está preparando as malas, é melhor desfazer, porque o ato da vinda de Cristo será inesperado. Será, na verdade, um ambiente todo propício, mas sem sabermos exatamente quando acontecerá. Existem mais de 8.000 povos no mundo que não conhecem Jesus. Bem, esse é o ponto da próxima pergunta e é interessante que o senhor já faça essa breve introdução, porque assim, se considerarmos que a volta de Cristo não está definitivamente aliada a essa questão de termos que alcançar todos os povos, então desconstrói-se a ideia de algumas pessoas dizendo que Cristo não virá agora porque ainda tem essa quantidade de gente para ser alcançada e à medida que esse povo vai sendo alcançado, as pessoas vão dizendo, agora está esquentando mais, parece que agora vai, diminuiu, não diminuiu. Sim. Como o senhor já bem falou, na verdade é um outro contexto que ficou muito bem esclarecido. Mas gostaria de saber do senhor o seguinte, o que é que há de mais novo aí, de estatística a respeito de povos não alcançados? Porque a gente ouve muitas estatísticas e às vezes as estatísticas, elas meio que não batem uma com a outra e tem sites e tem publicações tantas outras. O que é que tem de efetivo, estatística agora, mais atual, de povos não alcançados? Esse número 8.000, esse é o mais recente que eu tenho e isso vai mudar. E talvez na próxima vez que nós conversemos, se houver uma próxima vez, em algum momento, é possível que mude. Por quê? O que há de conflito nas estatísticas é porque nem todas esclarecem como elas foram feitas. E quando você lê qualquer estatística, é muito importante ler de que maneira ela foi realizada. Muitas vezes, você usa uma estatística de 10 anos atrás. Não resta a menor dúvida que o número da população mundial mudou, a quantidade de pessoas que foram evangelizadas com o advento da internet, das redes sociais, das mídias, da comunicação em massa, facilitou o processo de levar Cristo às nações de uma forma tremenda, muito forte. Então esses números são extremamente dinâmicos. Mas uma coisa é certa, o desafio é real. E está em nós, que recebemos o Evangelho da Graça de Cristo Jesus, a responsabilidade de levar esse mesmo Evangelho para tantas quantas pessoas nós pudermos levar. E por falar em Coreia, pastor, o senhor falou há pouco Coreia, China, igrejas subterrâneas. Bem, a questão do acesso do Evangelho, da chegada do Evangelho à Coreia do Norte é muito complicada, mas a Coreia do Sul realizou alguns trabalhos, a igreja cristã na Coreia do Sul realizou alguns trabalhos de evangelização por meio de balões e em off nós conversávamos, o senhor inclusive chegou a ver um desses balões que levava o Evangelho de Jesus Cristo e não se sabe onde esse Evangelho caía, que pessoas tiveram acesso.
falando desses números, essas pessoas podem ter aceitado a Jesus e ninguém sabe dessa estatística. E não se computa, não tem como, não dá para contabilizar. E esse testemunho é muito forte. A Coreia do Sul, não sei se você sabe desse dado, mas a Coreia do Sul é o maior centro de envio de missionários depois dos Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. Isso porque na estatística dos Estados Unidos, os mormons são considerados também nessa contabilidade missiológica na visão dos Estados Unidos. E por causa disso o número fica muito mais alto. Se tirar esse numeral dos mormons, a Coreia do Sul passa na dianteira da maior quantidade de envio de apoio de obra missionária a nível mundial. Não seria diferente. Esses balões missiológicos, eles vinham com o Evangelho de São Lucas, descrito em todo o balão. Quando o balão caía, a pessoa pegava e naturalmente ia ter acesso a essa literatura. Em alguns casos, os próprios soldados coreanos, ao pegarem os balões e prenderem esses balões porque eram interceptados, eles guardavam e levavam para suas casas. E há o testemunho de soldados coreanos, naturalmente Coreia do Norte, aceitando a Cristo como Salvador, fruto da leitura desse trabalho. Essa contabilidade nós não temos. Por isso, mais uma vez, o reforço de que a informação pode variar. Temos que ver o ano em que foi feita a pesquisa, o tipo de pesquisa realizada e o enfoque que ela deu para poder ter uma proximidade maior. Nós ainda temos muita coisa para conversar nesse Teologia em Foco. Nós vamos para mais um breve intervalo. E você, amigo internauta, aguarde que já estamos de volta. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu. Falando sobre missões, estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco, ainda na companhia do pastor Wendel Miranda. Pastor Wendel, nós falávamos no bloco anterior a respeito da entrada do Evangelho em países onde há proibição. Bem, considerando esse aspecto, entrar em países onde o Evangelho é proibido chegar e levar literatura, Bíblia, folhetos, enfim, material evangelístico para esses lugares, não seria uma espécie de contravenção? Do ponto de vista legal, não seria errado os missionários que vivem nesses países de forma ilegal? Contraria as Escrituras nesse sentido? Não contraria as Escrituras. Contraria as leis locais, no aspecto da restrição ideológica de uma mensagem diferente do que é pregado pelo regime ou pelo grupo de pessoas que lá estão. Regimes totalitários, regimes ditatoriais, eles têm uma tendência natural a se fecharem dentro de si. E nesse processo não aceitam outro tipo de dialética, outro tipo de discussão, outro tipo de abordagem. Então, na lei de Deus, nós não estamos infringindo nada ao contrabandear Bíblias para países que não são permitidas a chegada da Bíblia. Por quê? Porque dentro do conceito ético, a ética é um conjunto de valores estabelecido por um grupo social baseado nos seus valores, naquilo que ele acredita, naquilo que é importante para ele. Talvez não seja ético determinadas atitudes que fazemos aqui no Brasil em outro país, porque naquele grupo social, aquele conjunto de valores tem outro peso, tem outra medida. Por exemplo, nós brasileiros temos uma naturalidade para o toque, é natural nos cumprimentarmos, abraçarmos, tocarmos, até darmos um beijo de saudação, com as pessoas que temos algum nível de proximidade. Isso é dentro da cultura
do nosso país considerado como uma atitude gentil, uma atitude normal, etc. e tal. Já em alguns países, o ato de estender a mão pode ser considerado agressivo e antiético, porque não foi a outra pessoa que estava recebendo você que estendeu a mão, e sim você que estava chegando que estendeu a mão. Quem estende a mão, em algumas culturas, é quem está recebendo a pessoa que está chegando, e não o contrário. É só um exemplo de coisas que podem variar de lugar para lugar. Essas leis que proíbem a entrada da Bíblia está baseada nesse conjunto de valores de uma sociedade e, mais profundo ainda, no conjunto ideológico político daquele país. A ideia de não entrar o cristianismo é um bloqueio direto à afronta daquilo que eles acreditam ser a verdade para aquele país. Como nós temos uma ética centrada em Deus, veja bem, nossa ética cristã, ela está centrada em Deus. Nós não agimos contra a pessoa numa atitude propositiva de má fé. Nós temos a misericórdia, a bondade, a generosidade como valores pregados. Nós temos o amor como uma virtude defendida dentro da nossa prática cristã. Por amor àquelas pessoas, muitas vezes colocamos nossas vidas em risco por um bem consideravelmente maior e significativo, que é levar o Evangelho a toda criatura. Se a gente não consegue de uma maneira, vamos tentando de outra forma. Quebra a lei daquele país? Sim, senhor, vai quebrar. Porque a lei de Deus, neste ponto, tem uma supremacia na ordem de valores da nossa prática. Para eles, nós estamos agindo de maneira antiética. Para nós, estamos sendo éticos dentro do aspecto da nossa relação para com Deus. Bem, pastor, agora a nossa pergunta está relacionada à teologia da missão integral. O que é a teologia da missão integral e a igreja chamada para esta prática, qual o entendimento mesmo sobre teologia da missão integral? Então, a missão integral é um tema extremamente debatido e não há um ponto de convergência comum para todas as correntes cristãs evangélicas. Todos concordam com a prática do amor, todos concordam com a prática da solidariedade, da generosidade, mas nem todos veem isso como uma atitude primária da exposição do Evangelho, o cuidado com questões de ordem social, da vida comum, da vida da sociedade. A missão integral, ela compreende que o ser humano tem que ser visto por inteiro. E ao enxergar o ser humano por inteiro, deve fazer parte da primazia, da prioridade da pregação do Evangelho, também o envolvimento na política, o envolvimento nos temas sociais, nas temáticas da saúde pública, da educação, da formação continuada de uma pessoa, etc, etc e tal. O ponto de conflito é que parte da sociedade cristã evangélica, ela entende que sim, deve ser praticado o amor. Sim, todas essas temáticas são pertinentes, mas sim como um desdobramento da ação principal. A ação principal é a vida espiritual daquela pessoa. E as ações decorrentes são as ações do corpo, da alma, do físico e os seus desdobramentos na comunidade, assim por um todo. Quem olha para a missão integral vê tudo isso no mesmo patamar. Quem anda na defesa da teologia da missão integral enxerga que tudo isso tem o mesmo patamar. Um outro grupo entende que isso sim deve ser feito, mas como ato consequente, como desdobramento. É aí que há o conflito. Parte da nossa liderança cristã não acredita que deve fazer parte da nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê no aspecto espiritual. A temática espiritual deve ser a temática primária da nossa prática, das nossas ações, da nossa agenda, das nossas programações. Se não fosse só isso, temos ainda mais uma outra questão. Nós vivemos uma leitura que pratica a dicotomia. A nossa herança, principalmente nos movimentos pentecostais, a nossa herança é uma visão com dicotomia, quer dizer, com dois lados. Nós vemos o lado material e o lado espiritual. Nós vemos o lado
do homem e o lado de Deus. A visão dessas conexões, elas acabam gerando uma busca muito mais de Deus e do que é espiritual, do que o lado humano por si só. É como se interpretasse dentro dessa dicotomia: Jesus está para voltar, então não somos daqui, somos peregrinos, somos cidadãos dos céus, e estamos passando pela terra. Então não é nossa prioridade a temática social, a temática humanitária, ou essa preocupação mais holística com o ser humano. Dentro disso é que surge todo esse debate e toda essa discussão. O conceito de missão integral é lindo, é maravilhoso e inspirador. A prática dela gera conflitos na interpretação de algumas correntes que temos. Nesse caso, haveria o risco de igrejas que tendem a trabalhar única e exclusivamente com esse conceito que o senhor apresentou agora de teologia da missão integral, tornar-se organizações não governamentais? Acaba que sim, há uma tendência quase que natural, apesar de que de fato pregam o evangelho. Há sim a pregação do evangelho nessas ações, mas elas são colocadas, a ação social é colocada no mesmo patamar da ação do resgate da alma daquele homem que foi perdida a comunhão com Deus por causa do pecado. E é aí que acaba acontecendo o grande conflito, porque na nossa tradição nós enxergamos, eu digo nós, os movimentos pentecostais, na sua grande maioria, enxergam que primariamente, em primeiro lugar, é a questão espiritual. Você pode morrer com Cristo e morrer pobre, você pode morrer doente, você pode morrer sem seus direitos serem assistidos, é concebível que isso pode acontecer. E que essa temática de lutar por esses direitos e por essa equação é uma temática terrena. Essa é a visão de quem prioriza apenas a questão espiritual. Parte das igrejas hoje evoluíram um pouquinho mais nessa discussão e conseguem fazer os dois, mas olhando primeiro para a questão espiritual. Quem é da missão integral não faz assim. Olha no mesmo patamar. As duas coisas estão no mesmo patamar. Já os outros não. Os outros que eu me refiro, os outros pastores e líderes de movimentos pentecostais enxergam ou totalmente desassociado ou fazendo algo como desdobramento. Nós temos muito que aprender nessa questão de se preocupar com a vida do outro, o direito do outro, o bem-estar, o cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, o cuidado com o menos favorecido. Nós precisamos melhorar muito nessa temática. Eu creio que não é simplesmente desfazer do conceito de missão integral ou confirmar o conceito de missão integral, mas ou seja no mesmo patamar, ou seja como desdobramento, nós precisamos sim cuidar dos nossos irmãos. É bíblico, é correto, é coerente, é uma demonstração de fé e de obras e vale a pena. Entretanto, concordo que a primazia deve estar com a temática espiritual, mas também concordo que não devemos, por isto, desprezar a contextualização de uma vida social e de todas as suas implicações. Tem que ter o desdobramento. Pastor, quanto a essa questão o senhor falou há pouco dos tipos de missão, e um dos tipos de missão que o senhor falou, a missão transcultural. Quanto à questão da missão transcultural, a ida de missionários de outros países para levar o Evangelho de Jesus a uma nação diferente da sua, ela é prática do ponto de vista... Será que não seria mais prático usar os missionários de lá mesmo, que nós chamamos de autóctones? Sim, em termos de praticidade sim, mas de efetividade nem sempre. Ou seja, é prático, mas nem sempre é efetivo. Nem sempre consegue gerar o resultado desejado de alcançar aquela nação, aquele país. Mas quanto à questão da língua, da cultura em si, o próprio indivíduo que já reside ali, investir em missionários nativos, daria mais resultado? Daria, sim. Tem que ter um "se" aí. Vamos para o "se". Não é uma relação direta, é uma relação que passa por um "se". É importante que quando enviamos um missionário daqui para um outro país, que esse missionário prepare a liderança local, capacite a liderança local, como uma vez fizeram conosco aqui no Brasil. Durante um período, nós tivemos a presença de missionários estrangeiros que conduziram, prepararam e coordenaram as ações dentro do nosso país.
Depois eles se foram, o grupo estava preparado. Então o meu se, ele está dentro desse contexto, o contexto da preparação. É preciso preparar. E aí sim, de fato, aquele homem que é daquela própria, ou mulher que é daquele próprio país, ele tem a facilidade da cultura, da nacionalidade, para conseguir dar continuidade ao trabalho. Por isso eu falei que é prático, mas nem sempre é efetivo. Quando não é efetivo é porque não houve o preparo. Pode ser prático porque você já tem alguém de lá, isso já ajuda e colabora. O bom é juntar a praticidade com a efetividade. Como? Preparando esses obreiros. Esse é o futuro da missiologia. Fazer de maneira mista, um pouquinho de cada. Envia e prepara a gente lá. Muito bem, pastor Wendel, nossa entrevista está encerrando agora. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por respostas tão objetivas. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Amém, pastor Alberto. Obrigado a você, obrigado a todos pela oportunidade de estar com vocês. Bem, internauta, nós estamos encerrando a entrevista com o pastor Wendel, que também é relator do Conselho Consultivo da Secretaria Nacional de Missões da CGADB, a Sename. Até nosso próximo encontro, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.